Fala pessoal, sou o Class e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje de volta com a nossa série de plataforma 2D aqui na Godot 4.7 para nós criarmos o dano do nosso inimigo e também, claro, o dano do nosso player, deixando o nosso jogo mais desafiador e realmente interessante. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, isso não te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix, do Live Pix ou do PayPal que eu vou deixar aqui na descrição. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue a melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godot aberta e a primeira coisa que nós precisamos é criar a animação do dano aqui no nosso inimigo. Até então, nós só temos aqui a animação de Move, que é a patrulha, mas eu criei esse sprite bem simples e vou deixar disponível para vocês poderem adicionar também. Se não tiver esse sprite que você quer de vocês, podem fazer assim também sem nenhum problema. Eu vou simplesmente clicar aqui em mais, nosso Animated Sprite 2D. Já fizemos isso antes, por isso que eu estou avançando um pouco e vou criar aqui a animação de Hurt, arrastando esse quadro para cá. Já que é um quadro só, dessa forma já conseguimos criar. Lembre de desmarcar a opção de looping, a gente não quer que fique em loop e podemos dar um Ctrl S para salvar essa animação. Agora nós vamos criar dois componentes. O que é um componente? É algo que você pode reutilizar. Imagina um prefab, é mais ou menos essa pegada. E eu chamamos de componente apenas por um termo de arquitetura. Esses componentes serão Hitbox e Hurtbox, respectivamente. Área de hit, de ataque, e área de dano, hurt. Vamos criar isso clicando aqui em mais, escolhendo aqui Other Node e buscando por nó do tipo Area 2D ou área 2D, que já vamos renomear aqui para Hitbox. E aqui ela será apenas a área porque ela precisa de uma colisão, mas essa colisão será criada dentro do nosso objeto, seja o inimigo, seja o player ou até outra coisa que você queira criar, colocando a colisão à parte. Importante é que a gente precisa mudar as colisões aqui. Eu vou colocar o hitbox na camada 5 e perceber que a 5 não está nomeada. Vou deixar o primeiro desafio para vocês, que é renomear isso. Na próxima aula eu mostro como fazer, tá bom? Mas vale lembrar que eu já mostrei, nós temos aqui a camada 1, word, 2 é o player, temos a 3 que é 3 enemies e a 4 temos o item. Seu dever de casa é nomear a 5 como Hitbox e a 6 como Hurtbox. Como o Hitbox está aqui, ela estará na 5 e ela vai enxergar a 6. Com isso, já vou dar um Ctrl S e vou salvar aqui dentro de Prefabs, Hitbox, vou salvar. Vou criar uma outra cena, também uma área 2D, e essa nós vamos chamar de Hurtbox. E vou mudar também a colisão. Neste caso, a Hurtbox estará na 6 e enxergará a 5. Vou dar um Ctrl S e salvar aqui nos nossos prefabs, tá bom? Por que isso é interessante? Porque agora a gente pode instanciar isso em qualquer cena. É claro que precisa de um script, que é o que a gente vai fazer agora, para que de fato a interação aconteça. Começando então pelo nosso Hitbox, vamos aqui no nosso script, adicionar, procurar até a nossa pasta de scripts e aqui colocar o Hitbox, que começará adicionando o class name. Vamos colocar aqui class name e chamar de Hitbox. Perceba que a primeira letra, o H em letra maiúscula, para determinar uma classe. A seguir vamos criar um sinal aqui que vai fazer um hit register, recebendo o Hurtbox do tipo de classe Hurtbox. Percebendo que aqui tem um erro falando que não pode ser encontrada o tipo Hurtbox porque ainda não criamos. Para esse resumir é bem simples. Vamos agora no Hurtbox, assinar o script dele. Perceba que eu troquei de nó, vou até a pasta de scripts e aqui eu vou dar o nome de class name passando Hurtbox. Assim a gente consegue registrar essa classe e aquele erro já vai sumir. Vamos voltar lá, o erro já some. Seguimos agora adicionando três variáveis exportáveis, que serão elas: @export var damage, o dano que a nossa hitbox pode causar, nossa variável de knockback force, considerando apenas o X, e knockback upward, considerando o Y. Eu preferi separar porque você pode considerar um knockback apenas para uma direção vertical ou para horizontal ou ambos. E agora, aqui na função ready, vou apenas deletar esse comentário, nós conectamos a nossa área e o sinal area entered. Por isso eu uso aqui um self. Poderia deixar sem, inclusive, não tem problema, mas para ficar mais explícito nós passamos self e chamamos o método onAreaEntered, que não existe, por isso o erro. E ele começará verificando primeiro se a área que nós estamos colidindo é do tipo Hurtbox. Se for, então nós passamos a variável direction, vou aumentar aqui para vocês, que recebe o sign de area.globalPosition, a área que vai acertar, menos a global position do próprio objeto. E se essa direção for igual a 0, então a nossa direção recebe o valor de 1.
significa entrar numa direção específica e pode ser positivo. A seguir, nós criamos uma variável chamada de Final Knockback, que é o cálculo do knockback, que recebe Direction, Knockback Force e Knockback Upward. Perceba que esses dois aqui representam X, já que é um Vector 2, e o Y ele vem negativo, que é para subir. E agora nós passamos Area.TakeDamage, vamos na área acertada buscar o método TakeDamage, que vai ter dois parâmetros, Damage, que é o dano, e Final Knockback. E por fim, nós emitimos o sinal Hit Register, que vai passar a área que acertou de fato nossa Hitbox. Agora, para nossa Hurtbox, vamos aqui no script da Hurtbox, nós começamos com um novo sinal, que diferente do Hit Register vai ser o nosso Damage Received, quanto recebeu. Recebendo também aqui dois parâmetros, Amount e Knockback, justamente o que o Take Damage vai precisar. E agora nós criamos uma função que é a nossa Take Damage, recebendo Amount, Knockback, começa com Vector 2.0 e emitindo justamente o sinal Damage Received, .emit Amount Knockback aqui como parâmetro. Perceba que aqui nós não conectamos sinal, porque isso será feito dentro do nosso objeto, seja o player ou o inimigo. Assim temos a estrutura do Hurtbox e a estrutura do Hitbox completa. É hora de fazer com que esses componentes estejam nos nossos inimigo e no nosso player. Vamos aqui no 2D, eu vou começar pelo player. Vou clicar sobre ele, na correntezinha, vou procurar por Hitbox, vou de novo procurar agora por Hurtbox e vou fazer o mesmo lá no nosso inimigo, só para seguir a mesma estrutura. É legal porque vocês vão repetir esse padrão, Hitbox e Hurtbox. Só para ficar padrão, vou deixar na mesma posição, tá pessoal? Não influencia a posição, mas é interessante para não se perder. E aqui no Hitbox, eu vou clicar em mais e procurar por um Collision Shape, já que ele precisa dessa interação. E coloquemos aqui um Rectangle. O que é o Hitbox? É o que vai dar dano, que afeta. Então, no caso do nosso inimigo, a área que vai dar Hitbox vai ser o corpo dele. Que eu vou colocar mais ou menos aqui e vou alongar. Eu quero que passe um pouquinho, tá? Tudo isso aqui, acho que até aqui eu não quero que a cauda dê dano. Vou ser tão difícil com o player, acho que assim tá legal. E como é um Hitbox, eu vou deixar aqui na cor esverdeada, que eu já salvei aqui esse tom. Hitbox é o que vai causar dano. Em Hurtbox, vou também colocar uma Collision Shape do tipo Rectangle. Hurtbox é onde ele vai receber o dano, tá? Atenção a isso. Então vou colocar o dano do nosso inimigo sendo recebido na cabeça. Pode até deixar um pouco maior assim para dar vantagem para o player. Importante, eu não posso colidir as duas, não faça essa intersecção, cuidado com isso. E só para diferenciar eu vou deixar na cor rosa. Então Hurtbox, Hitbox, tá bom? Só para ter um padrão, a cor não influencia, mas fica melhor de debugar isso pra gente. Ctrl S aqui pra gente. Vamos agora no player fazer a mesma configuração, Collision Shape, o Hitbox, eu vou colocar aqui o nosso Rectangle. O que dá o Hitbox no caso do player? O que o player usa para acertar? Os pés, tá? Então essa é a parte que vai dar de fato dano lá no nosso inimigo. E a cor será justamente, já que é Hitbox, esverdeada. E no caso do Hurtbox, também é um Rectangle, perceba que realmente é repetição e ele toma dano aqui no corpo, tá? Vou diminuir um pouco e talvez até baixar um pouquinho aqui. Eu vou zerar a transformação, acabei por mover errado aqui. E vou deixar na cor rosa para indicar que é o nosso Hurtbox. Agora nós precisamos editar os scripts, tanto do player como do inimigo. E eu vou pedir muita atenção de vocês, não pulem nada, por favor. Preste atenção em cada detalhe porque vai funcionar direitinho, mas tem algumas coisas a serem alteradas. Vamos começar pelo do player, que é o mais simples. Posso testar o script do player e logo de cara eu vou criar uma referência ao Hitbox e o Hurtbox. Clico no primeiro, seguro Ctrl, clico no segundo e arrasto segurando Ctrl para fazer a nossa onReadyVar. Tem uma referência dos dois nós aqui pra gente. E agora podemos conectar os sinais das duas áreas 2D, passando aqui na função ready, simplesmente Hurtbox.DamageReceived, lembra que criamos esse sinal lá? .connect e Hitbox.HitRegister.connect. São os sinais que nós criamos em cada um dos componentes. Ele tem um erro porque ele precisa dessa callable e este outro também precisa dessa callable. Nós vamos criar ambas aqui dentro do player. Vamos aqui para o final, vou só fechar isso aqui para ficar mais fácil. E começando pela função DamageReceived, nós temos aqui Amount, que é o parâmetro que ela recebe, e Knockback. Lembra que a gente criou isso lá? Então os parâmetros se equivalem. E nós verificamos if Knockback diferente Vector 2.0, ou seja, de fato aconteceu esse contato, então nós passamos que o nosso Velocity é igual Knockback. Mas eu quero que ainda tenha algo a mais, eu quero que haja uma colisão para que o player quique quando acertar o inimigo. Foi por isso que aqui eu coloquei esse método onFit Hitbox Hit, só para diferenciar que é quando o pé acerta uma área de Hurtbox do inimigo. E essa função que nós vamos criar aqui, primeiro deve verificar se o impacto vem de cima. Por isso nós passamos if velocity.y
for maior do que 0, então velocity.y é igual jump velocity, que é a mesma velocity que a gente tem para o pulo. Olha que interessante como a gente está fazendo isso funcionar de forma bem prática. Mas ainda há um outro ponto, o nosso player tem que tomar dano e tem que perder saúde. Nós temos atualmente a variável exportável health, mas vou mudar isso aqui, vou deixar sem ser exportável. E aqui eu vou criar uma nova variável, @export, que nós vamos chamar de max health. Dessa forma a gente consegue controlar melhor como vai ser o nosso objeto, também do tipo inteiro, e vai ser 3. E a nossa health passa a ser isso. Atenção, nós modificamos isso para o melhor controle. Claro que na função ready eu preciso passar que uma é igual a outra. Simplesmente passando health igual max health. E com essa informação nós podemos ir até o final e aqui passar health menos igual amount. Dessa forma a gente subtrai a quantidade da nossa saúde atual. Por hora eu não mato o player, mas isso vai acontecer futuramente. Ctrl S, o script do player está pronto. Vamos ao script do inimigo. E há um ponto, pessoal, eu estou indo um pouco acelerado aqui, porque isso é uma série, e muito do que a gente já viu desses conceitos eu abordei nas aulas anteriores. Se você está chegando de paraquedas, volta um pouquinho, dá uma olhada lá, mas você conseguir com certeza. E se houver dúvida, comenta aqui embaixo, a gente tenta ajudar você também. Vamos para o script do inimigo. O script do inimigo é um dos mais complexos em termos de alterações, então muita atenção quanto a isso. Vamos começar criando uma variável exportável para saúde máxima, max health, e uma variável aqui para a nossa saúde health, igual fizemos com o player. E depois nós vamos criar um enumerator, semelhante ao que fizemos com o player para controlar os estados, passando enum state, idle, patrol, hurt e die. Poderia ter outros estados, mas por hora esse atende pra gente. E o inicial é patrol, já que ele começa em patrulha. Nós vamos precisar também dar referência aqui ao nosso hurt box, que eu já vou passar arrastando e segurando Ctrl. Temos aqui o nosso hurt box referenciado. E se referenciamos ele, é porque temos sinal a conectar. Esse sinal virá justamente aqui na função ready, passando hurtbox.damageReceived.connect. Olha como a gente está repetindo as coisas e isso fica até mais fácil de memorizar. Assim como fizemos com o player, eu também preciso passar nossa health igual max health. Assim a saúde fica exatamente ao máximo de saúde possível. E esse erro que a gente tem é porque ele precisa de fato passar esse método aqui criado lá embaixo. Vamos lá criar ele agora. Criamos aqui func on damage received, assim como o caso do player recebendo amount e knockback, verificando primeiro se nós não estamos no estado de morto, if state igual state.die, então a gente retorna, não dá dano algum. Do contrário, nós vamos simplesmente subtrair a nossa saúde, health menos igual amount, e passar o knockback assim como fizemos com o player. Mas para garantir que o nosso inimigo não saia do chão quando receber o dano, nós forçamos o velocity.y igual a 0 fora do if. Atenção a isso. Atualizamos, já que ele tomou o dano, o nosso state, passando change state, state.hurt. Esse change state ainda não existe, nós vamos criar daqui a pouco. E por fim, verificamos como aconteceu o dano, passando if health menor ou igual a 0, que verifica se a nossa saúde for menor ou igual a 0, chamando o método die que nós já tínhamos criado aqui. Do contrário, a gente muda o estado para hurt, passando change state.hurt. É hora, claro, de criar o change state, que começa justamente verificando se o state é igual ao new state que está aqui dentro do parâmetro. Isso muito parecido com o que a gente fez lá com o player, só que aqui controlado através dos impactos de hitbox e hurtbox. E a partir disso, então nós fazemos o nosso match. Match state, começando com state patrol para animação de move, ali em .play move, e state.hurt, passando velocity.x igual a 0. E a nossa animação de hurt. Agora, nós esperamos um tempo, 0.5 segundos, chamamos um timeout com esse getTreeCreateTimer e fazemos o estado de hurt alterar para patrol, assim ele não fica congelado. Sem isso aqui, ó, sem essa linha, ele ficaria continuamente no estado de hurt. Eu vou deixar comentado para mostrar para vocês na prática. E o outro estado, que é o die, justamente zera a nossa velocity. E com isso nós podemos também aqui no nosso die passar justamente change state, state.die e o nosso timer aqui depois liberando o nosso inimigo. Mas haverá um problema ainda. Eu vou dar um play agora para vocês poderem dar uma olhada e identificarem isso, tá? Já habilitei as colisões aqui para a gente poder enxergar. Vamos esperar ele acertar o player. Olha só, deu knockback no player, excelente. Agora eu vou pular no inimigo. Ó, olha só, ele congelou lá no hurt. Podem ver, tá vendo? Além disso, a gente não está de fato fazendo aquele pulo apenas para cima. Temos esse problema também. Vamos consertar esses problemas começando com o descomentar que eu tinha colocado aqui, para que ele de fato troque de estado. Vamos dar um play. É sempre bom a gente fazer assim para perceber, tá? Observem ele. Ele sofre o dano, mas ele tem um problema que ele continua andando. Por quê?
apesar de nós zerarmos aqui o nosso velocity.x, deixa eu mostrar aqui nosso estado, eu preciso que no process também aconteça isso. E hoje ele continua atualizando todo o tempo aqui. Para corrigir isso, nós vamos trocar essa linha passando um match state também. Match state, state.patrol. Aqui tem o velocity sendo atualizado, porque está no state patrol. E nos outros estados, de fato, a gente zera. Mas ainda há um erro que ele está apontando aqui. O erro é que nosso método não espera nenhum argumento, mas chamou um. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olhar no player. Aqui está. Na verdade, faltou eu digitar aqui Hurtbox. Pronto. Porque ele vai receber uma área como impacto. Isso já corrige pra gente. Vamos dar um play. Olha só, viram? Vou até tirar as colisões agora para a gente poder dar uma olhada e ver como ficou bacana. Ele está dando esse alerta amarelo que a gente não verificou. Poderia verificar aqui também. If Hurtbox is Hurtbox, um com letra maiúscula, outro com letra minúscula. Então nós verificamos isso aqui. Vamos tirar as colisões. E agora nós temos aqui no nosso jogo de plataforma 2D na Godot 4.7 Hitbox e Hurtbox com knockback. Olha só, vamos esperar ele aqui. Muito legal, vamos ver se do outro lado acontece também. Tá, eu vou ficar de costas para ele. Opa! E eu vou pular na cabeça dele agora. Tenho que dar 5. 1, ó, ele congelou. 2. Ah, ele me acertou. 3. 4. 5. Oi, mais um. Ai. Pronto, matamos ele. Claro, não tem hit flash, a gente vai colocar isso na próxima aula. Mas nós já temos aqui o nosso inimigo funcional. Você pode adicionar outros também aqui, ó. Vou colocar outros patrulheiros aqui para dificultar um pouco a nossa jornada. E assim nós concluirmos essa aula um pouco extensa, eu sei disso, mas vai cada detalhe, não pula nada, você vai conseguir adicionar os inimigos de patrulha aí nos seus jogos de plataforma 2D na Godot 4.7. Olha só, com knockback, com os componentes Hitbox e Hurtbox de forma bem prática e que você pode reutilizar em seus jogos aqui na Godot. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e para eu saber que você chegou até o final do vídeo, comenta aqui, #Hitbox. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!